Olá pessoal, me chamo Vitória e junto com Emily nós fazemos parte do programa de extensão do IFPE no campus Vitória de Santo Antão. E o nosso trabalho tem como título Disseminação de técnicas e métodos de manejo integrado de pragas em hortaliças sob orientação do professor Alberto Belo. Bom, desde 2008 o Brasil é considerado o maior mercado consumidor de agrotóxico do mundo. A gente pode ver aqui nessa primeira tabela que o Brasil está em primeiro lugar, seguido dos Estados Unidos e da China. E no ano seguinte, foi comercializado aqui no nosso país cerca de 725 mil toneladas de defensivos agrícolas, nos quais está distribuído entre acaricida, fungicida, inseticida e etc. Aqui a gente tem uma tabela da quantidade de defensivos que são registrados, né? Aí a gente pode ver aqui a progressão desses números. Em 2019, atingimos aí o recorde, né, com 474 agrotóxicos registrados aqui no Brasil. Embora os agrotóxicos eles sejam produzidos para atingirem alvos específicos, quando aplicados de forma irregular, eles acabam atingindo organismos não alvo. E com os alimentos também não seria diferente. A gente pode observar aqui nesse ranking de alimentos que apresentam maiores irregularidades no uso desses defensivos. Em primeiro lugar, temos aqui o pimentão, seguido do morango, pepino, alface e por aí vai. A hortaliça, né, a produção de hortícolas, apresenta uma grande importância para o município de Vitória de Santo Antão. E a alface é a principal hortaliça folhosa cultivada no município. E o controle químico ainda constitui a principal medida adotada por vários agricultores para a solução de problemas fitossanitários, mas sem garantia de resultados satisfatórios, já que muitos desses agricultores eles não têm assistência técnica devida e por isso se faz necessário orientações a fim de produzirem alimentos mais saudáveis, de melhor qualidade, respeitando sempre a saúde do consumidor e a saúde do produtor rural, por meio do uso adequado de agrotóxicos e da integração de prática de manejo das culturas, conforme está previsto na filosofia do MIP, que é o que o nosso trabalho é votado. E o que seria MIP? De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, manejo integrado de pragas é o sistema de manejo de pragas que, no contexto, associa o ambiente e a dinâmica populacional da espécie. Utiliza todas as técnicas apropriadas e métodos de forma tão compatível quanto possível e mantém a população da praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar danos econômicos. E os objetivos do nosso trabalho? Temos aqui identificar pragas e inimigos naturais existentes nos agroecossistemas hortícolas, manejar as pragas através de práticas agrícolas sustentáveis, promover a disseminação de técnicas adequadas ao manejo de espécies nocivas, promover a racionalização no uso de agrotóxicos e propiciar minicursos de extensão para os agricultores. Bom, o nosso trabalho ele iniciou no início de 2020, em fevereiro de 2020, mas em março a gente teve aí o Covid-19. E a pandemia ela veio como fator determinante de como o nosso trabalho ele seria realizado, que a priori seria realizado de maneira presencial, mas aí a gente não conseguiu, né, por causa da quarentena, por causa do vírus. Então a gente fez grupos no WhatsApp em que a gente conseguiu entrar em contato com os agricultores que a gente entraria de forma presencial. Havia no grupo trocas de conhecimentos, a gente mandava material para eles, eles mandaram fotos para a gente ajudar eles de alguma forma. E Emily vai falar agora um pouco sobre as ações desenvolvidas agora nesse ano. E dando continuidade, eu agora falarei um pouco sobre as atividades que foram realizadas nesse ano do nosso projeto. Primeiramente, a gente elaborou, né, um formulário e disponibilizou através das mídias sociais para que eles pudessem responder. Aí, nesse formulário, a gente perguntou para eles há quanto tempo eles trabalhavam com agricultura e 33,3% responderam que trabalhavam na agricultura entre 5 a 10 anos e entre 10 a 15 anos. E a maior parte desse público é do sexo masculino. A gente também perguntou quantas pessoas da família trabalhavam na agricultura
e 50% dessas pessoas responderam que 4 pessoas ou mais. E também perguntamos o nível de escolaridade e 25% responderam que eles tinham cursado, né, o ensino médio completo e o fundamental incompleto. Também perguntamos o número de pessoas que residiam na mesma casa e 33,3% respondeu que 4 pessoas, né? E a renda familiar, através da agricultura, 58,3% responderam que recebiam mais do que um salário mínimo, 33,3% um salário mínimo e 8,3% responderam que recebiam menos que um salário mínimo. Também perguntamos, né, o tipo de cultivo desses produtores, se eram feitos de maneira convencional ou de maneira agroecológica, e a maioria deles, que foi 75%, respondeu que de maneira agroecológica. E com isso a gente perguntou se eles recebiam alguma forma de assistência técnica e se essa assistência era suficiente. E 50% respondeu que recebia sim, mas não era suficiente. A gente perguntou quais hortaliças eram cultivadas, né, nas propriedades, e em primeiro lugar estava o coentro e a salsinha, em segundo lugar o alface, e em terceiro lugar ficou ali dividido entre a rúcula e o pepino. A gente perguntou se eles já tiveram ataque de praga nas plantações, e todos os produtores responderam que sim. E tendo em vista, né, a última pergunta, a gente perguntou quais são as principais pragas que estavam presentes ali, né, na produção deles. E todas as pessoas que responderam disseram que acusaram a lagarta, né, como a principal praga. Em segundo lugar, o grilo e em terceiro lugar, o pulgão. Nós também perguntamos se eles reconheciam os inimigos naturais, né? E 50% disse que sim, mas 41,7% respondeu que não, mas que sabia que eram inimigos naturais. E a gente perguntou se eles utilizavam agrotóxicos, né, os defensivos naturais, para o manejo dessas pragas. E 75% respondeu que não, visto que a maioria, né, desse público, ele trabalham com agricultura agroecológica. Nós, tomados pela última pergunta, né, a gente perguntou também se eles já foram intoxicados por algum agrotóxico, e a maioria respondeu que não, né? Por ser uma produção agroecológica, não faz a utilização, né, desses insumos. E também a gente perguntou se eles participavam de cursos ou de troca de experiências e a frequência que eles participavam. E 41,7% respondeu que participava às vezes. E a gente fez uma pergunta em aberto, né, para que eles pudessem escrever qual era a principal dificuldade dele para o controle de pragas. E algumas pessoas, né, por ter acusado tanto a questão da lagarta, teve gente que disse que não sabia o que fazer com elas, que não sabia o que fazer com essas pragas, né? Que tinha uma grande dificuldade em controlar o grilo, em fazer esses defensivos naturais e não saber utilizar os meios por conta própria, porque às vezes não tinha a devida assistência, né? Bom, e de acordo com as respostas, né, que nós obtivemos, nós começamos a produzir alguns materiais. Nós produzimos o folder, né, de como controlar a lagarta da couve em hortaliças, que apesar dela ter esse nome, né, lagarta da couve, ela também atinge outras culturas. Então, nesse folder, a gente explicou quais eram as culturas que ela afetavam, como fazer o controle, né, nas diferentes fases dessa praga, quando ela estava em fase de ovo, fase larval, de borboleta. E também a gente falou sobre alguns métodos alternativos para que ele pudesse ser feito, né, esse controle. Também fizemos um cartaz sobre o controle do grilo, né, onde a gente mostrou para esses produtores duas formas de fazer esse controle. Primeiro com a armadilha e depois com um defensivo natural, que nesse caso foi o extrato de pimenta. Também a gente fez um infográfico, né, falando sobre o manejo integrado de pragas, sobre esses tipos de controle, porque como a gente sabe, o MIP, ele abrange diversos tipos de controle. Então, a gente fez questão, né, de ilustrar bem, de explicar qual era aquele tipo de controle e como ele pode ser feito. Então, aqui estão, né, os tipos de controle, tem o controle genético, físico, químico, comportamental, dentre outros. E nós também fizemos, né,
a produção de alguns vídeos informativos, vídeos rápidos que a gente disponibilizava nas mídias sociais sobre o MIP. E aqui está um vídeo onde tem alguns recortes desses vídeos que nós fizemos. E a gente vai colocar aqui para reproduzir. Olá, como é que vocês estão? Eu me chamo Emily e eu sou estudante de agronomia do 10º período do Instituto Federal de Pernambuco, campus Vitória de Santo Antão. E eu também sou integrante de um projeto de extensão, intitulado de Disseminação de Técnicas e Métodos de Manejo Integrado de Pragas em Hortaliças. Continuidade no que ela falou, eu vou estar apresentando aqui para vocês alguns tipos de manejo. São uma sequência de vídeo e esse é o primeiro. E aqui eu vou falar um pouco sobre o controle comportamental. Utilizadas substâncias ou organismos para alterar o comportamento da praga. Essas substâncias podem ser feromônios, tanto atraentes como repelentes. E no MIP, que é o nosso trabalho, são utilizadas armadilhas contendo feromônios para atração e posterior coleta dos insetos. E nesses exemplos, temos aqui feito com garrafa PET, onde coloca-se a tinta dentro da garrafa, a folha que a gente pode comprar em qualquer loja de material escolar, qualquer papelaria a gente encontra, e mais ou menos 2 metros dessa folha. E existem diversas formas de controle dentro do MIP. Controle químico, físico, biológico, comportamental, genético, enfim, uma infinidade. Pois bem, através desse vídeo eu venho mostrar, venho informar a vocês que eu e a minha companheira de projeto, Vitória, nós estaremos lançando semanalmente alguns vídeos bem curtos, diretos, didáticos sobre o MIP. Bom, esse foi o vídeo, que a gente fez. E como a gente ainda tem 1 mês e meio de projeto, a gente ainda vai estar disponibilizando outros vídeos e materiais também informativos para esses produtores. Aqui estão nossas referências e agradecemos a atenção de cada um de vocês. Foi um prazer poder compartilhar um pouco do nosso projeto. Obrigada.